Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da medida provisória do Lula, que criou um monte de imposto, inclusive entre esses impostos, impostos sobre criptomoedas. E esses impostos sobre criptomoedas são muito ruins, tá? Muito ruins mesmo. Acabou com a isenção, até aqui você tinha uma isenção de até 13 mil reais, não, 35 mil reais, que você podia negociar de forma isenta, agora não tem mais isso, todo mundo paga imposto, 17,5% sobre o seu rendimento em qualquer criptomoeda. Se você ganhar dinheiro com a criptomoeda, você tem que pagar imposto para o governo. Se você perder, meu amigo, que azar o seu, né? Não tem que devolução nenhuma. A gente vai ver que pode até compensar por 5 períodos e coisa e tal, mas é só se der muito azar mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Só uma ressalva antes, duas ressalvas antes. Primeira ressalva, essa medida provisória tem muita resistência no Congresso, então pode ser que o Congresso vede essa medida provisória, que isso não venha a acontecer. Eu espero que realmente que o Congresso não aceite essa medida provisória, que isso seja extinto no Congresso, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou falar sobre essa questão política, se vai aprovar ou não, em outro vídeo, tá? Porque isso aqui tem a ver com criptomoedas, mas tem a ver com vários outros impostos também. E segunda coisa, eu vou falar sobre a Coinex. A Coinex é uma corretora de bitcoins que fica lá em Hong Kong e que, portanto, não está sujeita à declaração para a Receita Federal das suas aplicações. Isso quer dizer que você não precisa pagar imposto sobre as suas criptomoedas lá em Hong Kong? Não, você precisa. A gente vai ver que, conforme está o decreto, ele realmente você tem que fazer. A única coisa que eu questiono nesse caso, eu vou colocar isso como uma dúvida, é como a Receita Federal vai saber que você tem criptomoedas se você não declarar. Eu não sei como é que eles pretendem fazer isso, mas saiba que pela lei você tem que declarar suas criptomoedas, mesmo as que estão na Coinex ou em qualquer corretora no exterior. Tá? Vou falar sobre a Coinex mais adiante, eu sou embaixador da Coinex, tem um linkzinho para você fazer sua conta por lá aqui na descrição do vídeo. Né? Essa notícia foi sugerida por Peter tomando Ozempic, o Salsicha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a medida provisória do governo coloca imposto de renda em criptoativos em 17,5%. A gente vai ver que está muito confusa a lei, cheia de coisa complicada e não esclarece um monte de aspectos ali que não dá para entender o que está acontecendo, mas de qualquer forma nós vamos ver como é que a gente pode entender isso daí, né? Mas uma coisa é certa, essa lei é um tiro no coração das exchanges brasileiras, né? Como vocês sabem, hoje tem uma série de exchanges que estão aqui no Brasil e todas elas tiveram o maior cuidado de não, vamos fazer tudo regulamentação, vamos conversar com o governo, vamos aceitar, vamos baixar a cabeça e coisa e tal. E eu sempre falo para vocês que a grande vantagem da criptomoeda é o fato que é muito difícil o governo conseguir rastrear isso, conseguir realmente ligar a criptomoeda a você, né? Eu não sei como é que eles vão fazer isso daqui, mas o que eu vejo é que isso daqui vai realmente abrir caminho para muita sonegação. Eu vou explicar para vocês. De novo, não estou dizendo para vocês sonegarem, não soneguem, sonegar é crime. Mas eu não sei como que eles vão garantir essa informação, como é que eles vão saber quem está sonegando, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui são o setor cripto no Brasil está reagindo, dizendo que isso vai afastar investidores, todo mundo vai tirar as criptomoedas do Brasil, vai mandar para corretoras que estejam lá fora. A Coinex é uma opção, tem outras opções também. Mas também, por quê? Porque você ficar aqui no Brasil, além de você ter esse negócio, você vai ter declaração automática para a Receita. É muito mais complicado fazer qualquer coisa, né? Aqui, ó. Infelizmente, isso aqui é a declaração das empresas cripto aqui no Brasil. O governo federal parece persistir no equívoco de estabelecer alíquotas sem um diálogo prévio com o setor cripto, que vem empenhado em colaborar com a criação de um ambiente positivo, tanto do ponto de vista regulatório quanto tributário, no qual melhora as arrecadações e ao mesmo tempo deixa o setor ser mais competitivo e não sei o que lá. Enfim, é aquele negócio, eu sempre falei para vocês, esquece esse negócio de criptomoeda enquanto coisa institucional. Nunca o governo vai aceitar isso. A gente, como eu falei, essa MP pode não passar, pode ser que não tenha esse imposto ainda, mas em algum momento do futuro o governo vai querer tributar as criptomoedas, você pode ter certeza disso. Pior ainda, a gente vai falar sobre uma outra proposta aqui, ó, de um deputado do PT que quer regulamentar até a mineração e trade de Bitcoin. Tu vai ter que ter licença, cara, vai ter que comprar uma licença para fazer trade de Bitcoin, tu acredita nisso? Mas assim, é uma outra proposta, isso aqui é outra coisa, tá? O que foi aprovado hoje foi essa primeira parte aqui de imposto sobre ganhos de criptomoedas. Mas o que eu falo para vocês é isso.
é inevitável que o governo vai cada vez complicar mais as criptomoedas. A grande vantagem das criptomoedas é exatamente que você pode se safar disso sem o governo ter como saber, né? E isso que eu questiono, essa que é a minha grande dúvida nessa história. Como que eles vão fazer para combater a sonegação nesse caso, né? Enfim, vamos dar uma olhada na íntegra aqui da medida provisória. Aqui a medida provisória é enorme, fala de um monte de impostos e coisa e tal. Eu não vou falar sobre tudo aqui, eu vou falar só sobre a parte que interessa para a gente, que é o capítulo 5 dos ativos virtuais, né? Então aqui, ó, rendimentos, inclusive ganhos líquidos auferidos em operações com ativos virtuais, ficam sujeitas à tributação de acordo com o disposto nesse artigo. No caso de pessoas físicas residentes do país e pessoas jurídicas isentas ou optantes pelo Simples Nacional, ficam sujeitos à alíquota de 17,5%, ou seja, acabou a isenção que tinha, é 17,5% para todo mundo e foda-se, né? Os ganhos líquidos correspondem à diferença positiva entre o valor da alienação e o custo de aquisição, ou seja, é quanto você vendeu menos o quanto você comprou, e a dedução dos custos e despesas cobrados pelos intermediários, desde que efetivamente pagos, coisa e tal, isso também pode ser deduzido. Então, taxa da rede e eventuais outras coisas também são deduzidas, né? A compensação de perdas realizadas com negociações com ativo virtual pode ser feita em apuração nos 5 períodos de apuração anteriores. Então, o que isso quer dizer? Ele vai dizer mais aqui à frente, ó, que as perdas até o final deste ano, de 2025, veja, isso aqui vale a partir de 2026, tá? Porque é matéria tributária, tem que respeitar o período de anualidade, né? O princípio da anualidade. Então, só ano que vem que vai entrar isso daí. Mas o que ele diz aqui é que os prejuízos que você tiver até o final de 2025 não contam nessa história. Então, vamos supor que no primeiro trimestre de 2026 você tenha lucro com as suas criptomoedas. Você tem que pagar 17% do lucro que você teve para o governo, né? E se você tiver prejuízo, você não paga nada. E aí, no segundo semestre, se você tiver lucro, você vai ter que pagar o lucro daquele ali, mas, em tese, se você teve prejuízo no primeiro e lucro no segundo, você pode deduzir do primeiro o seu lucro no segundo. Então, você vai pagar menos imposto. O lucro é os últimos 5 períodos, né? Você deduz os últimos 5 períodos. Mas, de novo, a apuração de perdas e ganhos é trimestral. Vai ser imposto caro pra caramba. É a velha história. Se você ganhar dinheiro, você vai ter que repartir com o Lula. Se você perder dinheiro, o Lula manda um abraço pra você. Foda-se você, que ele não quer nem saber. Só quer saber de você se é pra você dar dinheiro pra ele. Mais uma vez, como que ele vai apurar isso se você não declarar? Eu não sei. Não sei como é que eles vão tratar a sonegação nesse caso aqui, né? Bom, eles falam aqui que o período será apurado trimestralmente, então a cada 3 meses você vai ter que fazer uma declaração para dizer quanto você ganhou e fazer o pagamento. Deve ser pago pelo contribuinte no prazo tal e será considerado em definitivo. O que você pagou de imposto nunca vai voltar para você. Ou seja, o que pode acontecer se você tiver prejuízo nos outros períodos é você deduzir das parcelas que você vai pagar mais adiante, mas nunca você receber de volta o que você pagou a mais no passado. Quem comprou NFT, já pensou? NFT chegou uma hora que tava o pessoal, não, porque NFT vale tanto, não sei o que. Eu avisei aqui no canal várias vezes, a NFT é roubada, não vai a lugar nenhum essa porra. Teve gente que comprou uma fortuna, perdeu tudo, vai receber de volta do governo alguma coisa? Não, não vai, né? Um abraço, né? As operações em que os ativos virtuais estiverem sob custódia do próprio contribuinte residente no país, inclusive quando possui chaves ou códigos que possibilitem, sem intermediário, o acesso ao controle e à movimentação dos ativos virtuais e que permitam, também estão enquadrados aqui. Ou seja, quer dizer que se você tiver uma carteira no seu computador, como aliás eu sempre recomendo, não se deixa dinheiro em exchange, você tira o dinheiro do exchange e bota na sua carteira pessoal, é muito melhor assim. Muito mais seguro, até contra a exchange, e contra o governo também, porque o governo pode, mesmo exchanges no exterior, tá, o governo pode pedir, através de uma carta rogatória, as informações. Tá? A diferença das exchanges no exterior para as exchanges no Brasil é que as exchanges no Brasil já mandam essas informações todo mês. Você comprou lá uma merreca de Bitcoin, eles já vão mandar essa informação para a Receita Federal. No exterior, não. A Receita Federal tem que ter alguma causa de suspeição sobre você, daí ela manda uma requisição para sua exchange no exterior, depois de todo o processo lá, a exchange vai responder para a Receita Federal o que você tem ou não tem de criptomoedas. Então é arriscado, mas é menos arriscado, né? E, de novo, não sei como é que eles vão fazer para evitar a sonegação, porque se você não informar que tem criptomoedas no exterior, como é que eles vão ficar sabendo disso, né?
Enfim, assim, veja, eu não tenho dúvida nenhuma. Se alguém na Receita Federal não for com a sua cara e resolver te investigar, eles têm meios de investigar as pessoas e descobrir esse tipo de coisa, não tenha dúvida alguma, isso aí sempre acontece. A questão é que eles não têm como fazer isso com toda a população brasileira, é simplesmente gente demais. Então, assim, normalmente eles têm um mecanismo de cruzamento de dados e coisa e tal, e eu não sei como que eles vão fazer isso. Por exemplo, se você tem um dinheiro, um Bitcoin numa corretora qualquer e você transfere para sua carteira que está no seu computador, né? Na rede Bitcoin, isso aparece como transferência da carteira A para a carteira B. Como é que vai saber que a carteira B é sua? Que garante que esse dinheiro? Não, se eu comprei um negócio de alguém, paguei em Bitcoin. Pronto, eu fiz um acordo com o cara, comprei em Bitcoin, o cara me entregou não sei o que lá e pronto, é isso. Como é que ele vai saber que você fez uma transferência para... Como é que ele vai saber que aquele dinheiro está na sua... que é seu, né? De novo, ele pode fazer isso mandando a polícia na sua casa, entrando no seu computador, mandando você abrir o computador e mostrando lá que você tem? Em tese pode. Mas para fazer tudo isso, ele precisa ter uma suspeita original que você está sonegando. Como é que eles vão tratar a sonegação nesse caso? Eu não sei, tá? Então, essa é a questão. Se você transfere da exchange para sua carteira pessoal, o que diferencia isso de você estar vendendo esse Bitcoin para outra pessoa? Entreguei o Bitcoin para outra pessoa, não está comigo mais, entreguei para outra pessoa, dei. Eu sou caridoso pra caramba, me pediram isso daí e mandei o Bitcoin para a pessoa lá, né? Aqui, ó. E também se aplica às operações de ativos virtuais e aplicam operações financeiras no exterior. Então, da mesma forma, se você mandar o seu Bitcoin, ou se você passar a usar a Coinex para fazer a sua exchange, você tem que pagar imposto do mesmo jeito. Eu tenho aquele questionamento de novo, como é que eles vão evitar a sonegação? Se você não declarar que você tem impostos lá, eles até podem correr atrás de você, mas eles não têm como correr atrás de todo mundo. Então, como é que eles vão evitar a sonegação? Eu não faço a menor ideia. Bom, e aquilo que eu falo para vocês, essa regulamentação aqui é muito ruim, existe a chance dela não passar no Congresso, isso ainda tem que ser aprovado pelo Congresso, como se trata de matéria tributária, só passa a funcionar ano que vem, mas em algum momento, pode não ser dessa vez, mas em algum momento o governo vai querer tributar as criptomoedas. Então é muito importante você entender como é que funciona o Bitcoin, entender como é que você faz compras peer-to-peer lá na Coinex, tem um vídeo meu na Coinex que eu explico como é que faz compra peer-to-peer, e, enfim, tudo isso você consegue resolver evitando esse tipo de problema, evitando que o governo tenha como saber que você está sonegando alguma coisa. De novo, se o governo resolver te investigar, ele vai te investigar e vai achar tudo, porque não é tão difícil assim. Mas ele não tem essa informação a princípio, né? E aí, como é que você vai fazer? Como é que eles vão fazer para evitar a sonegação? Eu, sinceramente, não sei como seria isso, né? Outra coisa curiosa, um deputado do PT está querendo regulamentar mineração e trade de Bitcoin com imposto diário. É o que eu falo para vocês, a tendência é só piorar. Isso daqui não foi aprovado ainda, tá? Isso aqui é um projeto de lei que foi colocado pelo senhor Flávio Nogueira, do PT do Piauí, em que, cara, chega a ser uma coisa escrota esse projeto de lei aqui, cara. Diz que você tem que se cadastrar, você passa a ser vai ter que ter uma agência reguladora aqui fala de NFT, o que tá falando de NFT até hoje? Ninguém mais importa com isso, cara. É o que eu falo, esse é o problema que o governo tem para tentar correr atrás de criptomoedas. As coisas acontecem tão rápido, são tão rápidas a tecnologia, que quando o governo começa a regulamentar alguma coisa, a tecnologia já mudou totalmente, já não faz mais sentido aquela regulamentação. É realmente impressionante. Regulamentando o airdrop, não sei o que lá, putz grila. Enfim, aqui ó. Ele bota aqui um monte de informação, um monte de coisa. Em última análise, ele quer aqui, ó, que você tem que, para você minerar Bitcoin no Brasil, você vai ter que ter uma licença autorizada de minerador digital solicitada à instituição de registros de plataformas virtuais e trades institucionais, num prazo de 90 dias contado a partir do início das suas atividades de mineração. Ou seja, você vai ter que pedir um documento para poder minerar no Brasil. Eu não sei como é que eles vão saber, para saber que você está minerando no Brasil, mas de qualquer forma você teria que ter essa licença, né? E aqui não está dizendo que essa licença será paga. Você tem alguma dúvida que ela será paga? E que o valor vai crescendo com o tempo? É lógico que vai, né? Além disso, você tem que ter uma licença de autorização para especular com criptomoedas e traders institucionais. Então, para você comprar e vender criptomoeda, você vai ter que ter uma licença de autorização para isso. Todo cidadão brasileiro pode acessar o blockchain, né? Mas para você comprar e vender vai ter que ter licença, né? A criptomoeda não depende do governo, instituição e coisa e tal, mas você tem que ter licença do governo para isso tudo.
Eu, sinceramente, cara, eu não sei o que esse pessoal está pretendendo fazer, mas é assustador. É lógico que eles iriam correr atrás das criptomoedas. Esse esforço todo de tributação de criptomoedas no Brasil tende a jogar o valor das criptomoedas aqui no Brasil um pouco para baixo. Talvez dê para fazer arbitragem, né? Comprar aqui no Brasil mais barato e vender lá fora mais caro. É uma possibilidade, pode ser que isso aconteça. Porque, veja, quem compra criptomoeda como eu, compra porque acredita, porque acha que vai ser o futuro e coisa, eu não vendo minhas criptomoedas, então não tem esse problema, não tenho lucro com isso, mas muitas das pessoas que têm Bitcoin e outras criptomoedas hoje compram porque são investidores institucionais e querem ganhar dinheiro com isso. Esse pessoal que quer ganhar dinheiro com isso vai ter um incentivo a menos para ter criptomoedas agora no Brasil. A tendência é que eles vendam muitas criptomoedas deles, né? E aí que é a questão, se eles venderem muito aqui no Brasil, arrisca o valor do Bitcoin aqui no Brasil cair, você poder fazer uma arbitragem, comprar baratinho aqui no Brasil para vender mais caro lá fora, né? Enfim, mas a melhor maneira que você tem para evitar esses problemas, como eu falei, é buscar alternativas que sejam legítimas. Sonegação fiscal não é certo, tá? Mas elisão fiscal que você puder fazer para evitar impostos é sempre uma coisa positiva, né? E a Coinex, por exemplo, permite que você faça isso, porque investimento no exterior, a tributação não é 17,5%, é 15%. Então, embora aqui fale que também vai se aplicar a ativos enquadrados em aplicação financeira no exterior, o valor é menor. Então vale a pena você ter dinheiro na Coinex. Eu tenho um vídeo que eu já fiz aqui no canal que eu explico tudo, como é que você usa, todas as coisas aqui da Coinex. Está aqui já em português. Se o seu aparecer em inglês, você clica nesse globozinho aqui que você pode escolher a língua português. Se você não quer tratar com dólar, quer tratar com real, é só escolher a moeda real aqui. E aí na hora de comprar cripto, você tem a transação por terceiros, que tem bancos e casas que fazem a venda de criptomoedas aqui. Então isso daqui é o valor da USDT, e o USDT está 5,58 por enquanto aqui em reais, né? Uma USDT, vocês sabem, equivale a $1 Tether, né? E você pode também comprar direto o Bitcoin dessas entidades parceiras. O Bitcoin nesse momento está 500... Aqui, olha como é que tem diferença aqui, ó. Isso que eu falo que é arbitragem, né? Você pode comprar mais barato aqui, na Guardian tá barato aqui no Brasil, né? Enfim, nesse momento, não sei como é que seria no momento que você comprar aqui, de repente ele aumenta o valor, né? Enfim, e aqui também você pode comprar no peer-to-peer. Peer-to-peer é você comprar de outra pessoa, você manda o dinheiro para outra pessoa te manda os bitcoins, né? E isso não é comprar bitcoin para especulação, então isso aqui não vai ser registrado em lugar nenhum. É lógico, se você ganhar dinheiro com as criptomoedas, você é obrigado pela lei atual, agora pela lei nova, a declarar isso para a Receita e você tem, portanto, que pagar imposto em cima disso, mas não fica nenhum registro disso daqui. E aí o seu dinheiro vai lá para a Coinex e você pode, então, operar o mercado lá. Tem todas as ferramentas aqui para operar o mercado, né? Informação das criptomoedas, o que você compra, o que você vende. De novo, eu não aconselho ninguém a manter criptomoedas na exchange. Você compra, depois você transfere para sua carteira, não deixe dinheiro na exchange, porque é arriscado esse tipo de coisa, né? Então, essa é a situação. Se você acha que para você usar a Coinex é uma boa alternativa, por favor, use o link que está na descrição desse vídeo para fazer a sua inscrição, porque assim eu ganho um caraminguá, você vai estar ajudando o amigo aqui que te deu as dicas todas, né? E seja o que Deus quiser, tomara que o Congresso reprove essa medida provisória. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.